Olá, pessoal. Saiu o edital da CGU e eu vou falar sobre a prova discursiva, tá bom? Bom, eu estou falando aqui naturalmente muito para os alunos que me seguem, os alunos do meu curso mesmo, para a gente falar sobre a adaptação do curso, né? Como vai ser e como provavelmente será a prova discursiva da CGU, o que a gente pode esperar, tá? Eu vou começar a falar neste vídeo sobre o cargo de nível superior, tá certo? Que é o Auditor Federal de Finanças. E depois a gente vai falar sobre o técnico, tá? No outro vídeo, para a gente não embolar tanto. Mas é o seguinte, gente, a banca já está definida, é FGV, certo? Esta banca, se eu comparo com outras bancas em relação à discursiva, é bem mais fácil. Então, quem já vem acompanhando alguns vídeos meus aqui já deve ter me ouvido falar sobre isso. Ela é bem mais fácil na discursiva, porque na prova objetiva, a FGV, né, tira o sono de qualquer pessoa, principalmente a prova de língua portuguesa, não é? Eu não vou me aventurar a falar de outras provas, mas para o português com certeza. Então vamos lá. O edital saiu e o que a gente vai ter no Turma de Geração Concursos? Que aí eu vou chegar até a questão discursiva em si. Ora, gente, agora virou tudo uma coisa só. Por mais que, quer ver, eu vou puxar aqui o edital só pra gente falar a mesma linguagem. Por mais que a gente saiba, não é, que as áreas de nível superior se dividem em várias especialidades, vocês têm que ter uma noção do seguinte: o edital da FGV, eles trabalham da seguinte forma: eles colocam a base aqui, conhecimentos básicos e específicos, tá certo? E depois vem para a parte de conhecimentos especializados. E aí o que você vai ver, por exemplo, quando você pega, né, igual o pessoal da área de correição, estava muito preocupada, vai ter uma discursiva, de repente, de direito penal ou processual penal. Não, não vai ser sobre isso. Aqui vai ser prova objetiva ainda. Quando você chega à disposição da discursiva, aí sim, o que você tem aqui no item B? A banca falando, né, que para o Auditor Federal de Finanças e Controle haverá uma dissertação até 90 linhas, valendo 50 pontos, e uma questão até 15 linhas, valendo 20. E as duas provas, tanto a dissertação, a prova de maior extensão quanto a de menor, vão tratar de temas relacionados à administração pública, direito constitucional, direito administrativo e AFO, tá? Administração financeira orçamentária. Então, independentemente, se eu sou da área de TI, a prova discursiva vai versar sobre estes assuntos que estão aqui. Assuntos que são derivados dessas áreas, melhor dizendo, tá certo? Então, isso para a FGV é irrelevante, ela já definiu no edital assim, e assim vai ficar sem nenhuma errata até o dia do concurso, tá? Sempre quando tem a possibilidade de errata, eu comento aqui, sempre acontece, né? Mais de 20 anos dando aula, a gente até sabe o que no edital não tá bom e o que é tradicional da banca. Então, esta banca já definiu dessa forma. O que a gente pode esperar de temas da CGU nesse sentido, Júnior? Por exemplo, quando eu penso numa dissertação, por exemplo, tá? É claro, gente, que com o passar do tempo a gente vai amadurecer muito mais. Quem me acompanha aqui no canal ou mesmo no próprio site do Turma de Geração, o que acontece? Mais perto da prova a gente consegue ter uma definição melhor de temas. Por exemplo, houve a prova do TJGO recentemente, a última prova. A gente fez um dossiê, tem até o vídeo aqui no meu canal, né? E havia duas áreas para as quais eu lecionei. O analista judiciário não, mas o analista judiciário administrativo sim, o tema foi sobre transparência e estava lá no dossiê de aprovação dos alunos, tá bom? E da mesma coisa a CGU. Então eu vou falar das minhas impressões iniciais, tá? E depois, mais para frente, a gente comenta sobre as impressões definitivas. Vamos lá. A dissertação, gente, como a gente sabe que a banca vai trabalhar com a administração pública, muito provavelmente a dissertação vai sair daqui, tá? Muito provavelmente. E ela deve atacar o assunto corrupção em políticas públicas. Por quê? Porque a FGV trabalha na linha da obviedade, da coisa mais óbvia possível. Por isso que quando a gente faz discursivas para a FGV, acertar tema na FGV é relativamente um pouco mais simples do que acertar no Sebrasp. Porque o Sebrasp, quem acompanha as provas do Sebrasp, por exemplo, o que acontece com o Sebrasp? Olha, que eu até acertei bastante o Sebrasp em 2021. Mas o que acontece com o Sebrasp? O Sebrasp veio tornando a discursiva um pouco mais arrojada, no sentido assim, não é de tornar a prova mais inteligente, é de até fazer bagunça mesmo na prova. Quem acompanha as provas da área fiscal do Sebrasp sabe muito bem da tragédia que tem sido, não é? Lá na área fiscal.
Área de controle, decoreba, área fiscal, não é? Muita pegadinha assim relacionada ao enunciado central. Área de carreiras policiais, questões republicanas, colocadas lá nas provas de carreiras policiais. E nas carreiras policiais acertei de ponta a ponta praticamente um outro tema que eu não acertei, mas lá naquela prova. Quando eu venho aqui para a FGV trabalha mais ou menos no limiar da obviedade. Ela não trabalha com questões difíceis na discursiva, não é a tradição dela, tá? Nunca foi. Não é uma coisa de agora, porque às vezes tem aquela temporada que a banca não é, trabalha mais de uma forma determinada temporada, não. É dela. Ela trabalha questões bem óbvias, questões conceituais bem óbvias na discursiva de conhecimento específico, hein, gente? Porque aqui, quando eu for falar do TFC, o assunto vai ser bem diferente, naturalmente. Então, aqui eu acredito que a dissertação vai ficar por conta dessa parte de corrupção e de mecanismos de contenção, é o que ela vai fazer, tá? Até porque isso é que vai gerar assunto dentro de todo o processo, né? Que tenta corrigir vamos dizer assim, esse problema. As questões, a questão pequena, naturalmente, vai abranger qualquer assunto. Eu acredito que a banca vai mais para DA mesmo, e ali ela pode acabar pedindo óbvio, entendeu? Ela pode acabar pedindo controle da administração pública. E aí o aluno vai falar assim, mas isso aí todo mundo acerta. Pois é, gente, mas por que alguém não passa? Por que alguém não passa? Porque a banca ela tem uma correção que envolve a fluidez textual. Então, o que é a questão da fluência textual e a coerência de exposições? Ela não quer uma cópia do que está na Constituição, por exemplo, não. Ela quer que o aluno consiga transformar aquilo numa linguagem mais leve, que tenha característica de redação mesmo, tá? Mesmo sendo na questão de menor extensão, que é uma questão específica. Então, por exemplo, se você pega em administração pública, né, esse assunto que eu falei, se você pega lá em direito constitucional, a parte de fiscalização, controle, finanças e orçamento, que é o basicão, então tá ali. Se você pega aqui em direito administrativo, controle toda vertente ligada a controle na administração pública dentro de DA. Ou ética, também acho que aqui vai pegar bastante a parte de ética, né? O decreto 1171, a lei 3.813, a questão do conflito de interesses, esse aqui é muito cara de FGV para CGU. E a parte de AFO, né? Ali a banca pode pedir créditos, pode pedir princípios orçamentários, descrição de alguma questão orçamentária, ela é gente, é bem mamão com açúcar mesmo, é discursiva. Porém, quando a gente chama de mamão com açúcar, vamos pensar aqui algumas questões. Vamos lá. O nosso curso, o que ele vai ter? Ele tem 5 correções, você já sabe, são mantidas 5 correções, só que a gente agora passa para a dissertação, e mais 2 correções de 15 linhas. E tem mais o dossiê da aprovação com mais 5 temas sobressalentes, né? Quem acompanha o curso geralmente é assim. Não é? E a prova de português comentários da FGV, porque o que acontece com vocês? A discursiva fica boa, o aluno não passa na objetiva, né? Eu já sei que ele não vai ter a discursiva corrigida, então não resolve o problema. Vamos lá. Só para chamar a atenção aqui, o que é problemático na FGV? Quando a gente fala de FGV, só para a gente lembrar, a banca vai pedir assuntos bem básicos. Isso aqui, por exemplo, foi a Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Ela pediu direitos fundamentais da mulher presa. Para o aluno que estuda para a Polícia Civil, isso aqui é artigo 5º praticamente, tá, gente? É claro, havia outras leis, sim. Você tem, além da Constituição, você tem as infraconstitucionais, a Lei de Execução Penal, a Lei de Abuso de Direito também caberia aqui, mas a banca não entra por esses meandros. É uma banca muito constitucional, tá, pessoal? Então, se vocês tiverem pouco espaço na questão de 15 linhas para justificar alguma coisa e tem uma base constitucional e uma base infralegal, preferência pela Constituição. É sempre assim. Essa é a FGV. Nas questões extensas, por exemplo, né? Deixa eu pegar aqui uma questão para te mostrar um probleminha. Por exemplo, a banca, isso aqui foi uma questão de TCE, tá? Se não me engano, TCE da Amazonas, tá? Acho que foi isso. Aí colocou lá um casinho, é claro que o nosso vai ser uma dissertação, então não vai ter bem uma menção a caso, né, de fato, mas haverá um texto motivador aqui. E a banca, ela vai fazendo perguntas bem óbvias, assim, por exemplo, igual nessa questão ela perguntou se o João, que era um servidor que viu uma ilegalidade, não comentou com o TCU, não é?
ele ocupava cargo na Controladoria Geral, viu essa ilegalidade, não como aconteceu, se ele responderia, se ele estaria sujeito à responsabilidade civil, mesmo não tendo oferido vantagem econômica. Ora, gente, isso aqui é um óbvio para quem estuda para Tribunal de Contas, é um assunto muito tranquilo. Então, você veja, não tem nada demais. Porém, em determinado momento, o que acontece? A banca joga uma pegadinha. Tudo bem? Por exemplo, aqui ela perguntou se o Ministério Público de Contas, junto ao TCE, poderia juizar ação civil pública por ad improbidade. A gente sabe que não, que é o Ministério Público comum, não o Ministério Público de Contas. Mas muita gente errou porque, na verdade, o Ministério Público de Contas não era mencionado no caso. E aí o aluno acertava sempre metade e a segunda parte ele errava. Porque ele falava que caberia ao Ministério Público de Contas remeter, né, os autos do processo para o Ministério Público. Só que o caso não trazia o Ministério Público de Contas, ele veio só na pergunta. Quem teria que remeter teria que ser o TCE, tá? Porque quem tomou conhecimento dos fatos foi o TCE. Então, os autos estavam com o Tribunal de Contas. Então, isso é que acontece. É o único osso que vocês vão encontrar na prova discursiva. É alguma pegadinha relacionada ao enunciado, né? Que sempre assim, o que eu vejo? Os alunos acertam quase tudo, mas eles erram na finalização. Porque a banca, na hora de fazer a finalização, ela vai jogar alguma coisa a que o aluno precisa estar muito atento, não é, para que ele não erre, tá bom? Bom, pessoal, quem quiser saber mais, né, se quiser estudar com a gente, embaixo tem a descrição do curso, tá? A gente tá já com uma promoção automática até o final de dezembro. É só clicar, não precisa pedir cupom nem nada, clicar e fazer aquisição. E o pessoal que está com a gente no curso, já hoje a gente já está colocando toda a atualização desse material para vocês disponível já, né? Já com cara de edital FGV, que era isso que a gente estava esperando, tá certo? Para que vocês possam passar aí o final do ano, né, se divertindo e divertindo mesmo, porque vocês serão aprovados em concurso público. Nada mais, nada melhor do que pensar no que vocês vão fazer com a aprovação de vocês, tá bom? Um beijo grande para todos.